da Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente tem também a professora Larissa Guimarães. Ela é pós-graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, graduação em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado e doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília. Atualmente é professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, tem experiência em clínica e gestalt terapia, experiência em docente de graduação e pós-graduação, com ênfase em disciplinas relacionadas à abordagem psicológica existencial, psicologia social comunitária e corporeidade de gênero, atualmente vem desenvolvendo trabalhos de extensão e pesquisa, principalmente nos seguintes temas: identidade, gênero e psicologia clínica. A gente tem também como presença aluna. Ela é estudante do curso de Direito, militante do movimento estudantil desde o ensino médio, construi e compôs a União Municipal de Estudantes Secundaristas de Peruíbe como diretora do movimento LGBT, foi coordenadora das políticas do Centro Acadêmico de Direito das gestões de 2020, 2021 e 2021 a 2022. Ela é estudante e organizadora da Assessoria Jurídica Popular, a JUP-UENG, e coordenadora do movimento LGBT do DA da UENG de Iniciação Científica com enfoque em transfeminismo classicista. Agora eu gostaria de convidar as palestrantes para elas sentarem à mesa e darem início à fala. Boa noite a todos. Como então já me apresentou os Bom, boa noite a todos. Como me apresentou, eu sou aluna, sou estudante do curso de Direito. Com muito orgulho cumprimento a mesa. Thelma, você pode abrir para mim? Não, primeiro aqui. Isso. Eu quero começar minha fala com alguns dados importantes no decorrer da minha fala. Hoje, permanece sendo crime em 67 países, o que é 35% do globo. Ser LGBT permanece crime em 67 países do nosso país, do nosso globo. Desses 67 países, 11 a vida de camaradas é ceifado apenas por existir. Apesar de objetivamente o Brasil não estar nesse rol de perseguição institucional, ele ainda é o país que mais mata pessoas travestis do mundo. Ele ainda, e segundo o Observatório de Morte, o Observatório de Violência e Morte, ele é o país onde a cada 33 horas uma pessoa LGBT é morta. Só nesse ano, 80 pessoas de janeiro a abril foram mortas, apenas por serem uma de nós. Majoritariamente pessoas queer, que aqui eu me faço o termo queer para designar pessoas LGBTs que são dissidentes da heteronormatividade e da cisnormatividade, ocupam subempregos e vagas mal remuneradas de estágio. Tendo isso em mente, o movimento LGBT brasileiro tem sido potencialmente encapsulado por uma lógica neoliberal nos últimos anos, sendo principalmente transformado em um nicho de consumo e tratado como uma estética de subcultura. A parada LGBT, ela é um espaço que nós devemos usar e usar nossas vozes para denunciar o patriarcado, o androcentrismo e o cissexismo e a misoginia. A gente não pode tratar a parada como uma grande festa onde a gente vai mostrar o quanto a gente é fabuloso e o quanto a heteronormatividade e o cissexismo é preto e branco. As paradas nas maiores cidades, como a de São Paulo, hoje são apenas um carnaval justificado e fora de época.
E num processo que aqui eu vou chamar de pinkwashing, ela é apenas um espaço para lobbies de grandes empresas se fazerem como grandes apoiadoras do movimento, como se fizessem grandes coisas, e elas nem ao menos têm pessoas LGBTs dentro dos corpos diretivos dela. Além de que, essa lógica de olha como o nosso CEO é um boiola, olha como a gente é desconstruidaço, olha como a gente adora gay. Ainda é essa lógica neoliberal de assimilação como normativa, onde gays e lésbicas, mas majoritariamente homens gays, eles podem compor o poder do capitalismo. Então, a Lisa Duggan, quando ela analisa a assimilação de pessoas LGBTs ao poder neoliberal, ela delimita isso como uma política que não contesta as cotas e as instituições dominantes, mas as conserva favorecendo ao mesmo tempo a possibilidade de uma desmobilização política e uma privatização da base gay, assim como de uma cultura gay despolitizada e ancorada na esfera doméstica e no consumo. E isso é muito sintomático quando a gente, historicamente, principalmente para mim, que tenho 21 anos, a gente viu, que eu vi acontecendo nas últimas 2 décadas, em que o movimento LGBT se reteve quero casar, quero poder adotar. Não que isso que esses direitos básicos e humanos não são importantes para nós. Mas o movimento LGBT, ele se reteve a isso nos últimos 20 anos. Isso decorre também de uma lógica desmobilizante dos governos petistas, que tira a base e as pessoas da mobilização, institucionaliza elas e forma militantes profissionais, né? Essa lógica peso. Essa lógica de desmobilização, ela é grandemente responsável pelo vácuo em direitos institucionais que a gente tem na realidade brasileira. Em 2000, quando o Lula assume o primeiro governo dele, quer dizer, em 2003, quando o Lula assume o segundo governo dele, ele capitula diversos movimentos, incluindo o movimento LGBT, institucionaliza eles, faz alguns programas, sim, no Brasil Sem Homofobia, que pegou muita coisa para a gente estar aqui hoje, só que essa capitulação que o governo federal teve naquela época desmobilizou a massa do movimento LGBT e massificou essa ideia de que a parada ela é suficiente na construção dos nossos direitos. E por essa desmobilização das bases do movimento LGBT, que a gente não tem, que a gente foi ter deputadas travestis apenas nessa legislatura, que nas outras legislaturas a gente tinha 2 deputados gays, e que nunca foi passada uma lei para nós. Então foi por conta disso que o STF teve que equiparar o casamento. Foi por isso que coube ao STF equiparar a LGBTfobia ao racismo. Porque essa desmobilização das massas não impediu a produção de que nós tivéssemos alguém nas casas legislativas, alguém não, né? Grupos, que uma andorinha só não fazerão. Então, uma deputada, 2 deputadas não vão conseguir fazer nada se não tiver uma base concreta de outros legisladores para formar essas leis. E as 2 deputadas travestis que foram eleitas nessas legislaturas, a eleição delas decorre
de outras ações políticas delas. Decorre da Duda Salabert ser professora, ser sindicalista, trabalhar com ecologia lá em BH. A Erika Hilton, ela foi vereadora em São Paulo, a luta dela é com o movimento sem teto. Então, a eleição das duas não vem por elas serem LGBTs, e majoritariamente os votos delas não são de LGBTs, são de pessoas que conhecem o trabalho político delas, além do movimento LGBT. Bruna, e é interessante, né? Eu ouço muita gente dizer às vezes, nossa, e elas são tão inteligentes, né? Como estão. Tipo, olha só, temos parlamentares trans e elas são inteligentes. Nossa, que surpresa! E essa lógica também que a gente não pode produzir conhecimento, porque a gente não tem direito de estar nos espaços. Eu acredito que a gente tem que fazer a representação que a parada nos dá representação, mas ela não pode ser só uma festa, porque tem irmãos nossos morrendo, tem irmãs nossas morrendo, não só aqui, no globo inteiro. E, assim, eu considero justo nós celebrarmos o nosso amor, como a nossa existência, mas, assim, eu acho que é uma representação falaciosa e discursiva. Tem travesti morrendo sendo atirado a fogo no Brasil. Tem LGBT morrendo em Israel. Entendeu? Eu não acho que a gente manter a nossa organização, primeiro, que as grandes paradas, eu não posso falar da parada de Tuiutaba porque eu não morava aqui. Quando me mudei, foi pandemia, foram as paradas online, então eu não posso falar. Mas as grandes paradas, elas não trazem o teor político da coisa. Elas ignoram completamente e fazem, sim, uma grande balada em céu aberto, um grande carnaval fora de época. Eu acho que a gente precisa construir espaços de socialização puramente LGBTs. A parcela LGBT da comunidade universitária ela é muito grande. Eu não posso afirmar sobre a cidade porque eu, de novo, não conheço muito as pessoas da cidade. E a gente não tem nossos espaços. A gente não tem um espaço que a gente pode sentar, beber, de forma que a gente se sinta 100% segura. Porque, de verdade, gente, quando eu vou ali fora, eu não me sinto totalmente segura. Quando eu vou numa festa atlética, eu não me sinto totalmente segura. E ainda, num âmbito cultural, a parcela LGBT da comunidade universitária, ela se assimilou à heteronormatividade das festas das atléticas. Eu, no último ano e até agora, não vi uma festa que pelo menos produzisse cultura que voltava para LGBTs. E o ano passado, quando foi ter a festa dos anos 2000, não foi o que se esperava. Tocou só pop funk mainstream. Então, eu, pelo menos, eu quero sentar num lugar, eu quero ir numa festa dançar e tocar a música. Pra mim, eu não quero ter que ouvir o mesmo set do YouTube 3 vezes, sabe? E é um set que só tem música que não é o que eu quero ouvir, entendeu? Eu acho que a gente precisa, reinstrumentalizar a parada como um ambiente político, como um ambiente de denúncia ao patriarcado, de denúncia à misoginia institucionalizada, de denúncia ao antissexismo, mas e construir outros espaços de socialização para a gente. Socialização onde a gente possa se sentir seguro, criar laços, porque dentro dos espaços universitários a gente não é bem recebido. Desculpa, se você é bem recebido num espaço de atlética, você é heteronormativo. Você não é você é uma pessoa LGBT, mas você constrói uma heteronormatividade e você é assimilado pela lógica
dessas pessoas héteros que você compartilha seus espaços. A gente não tem um espaço seguro para as pessoas que são queer aqui na cidade de Tuiutaba. A cultura produzida em Tuiutaba, ela é heteronormativa. E aí eu não falo da cultura, que aqui eu realmente não estou falando da cultura da cidade, eu estou falando da cultura dos espaços universitários. Os espaços universitários são majoritariamente heteronormativos. E eu acho completamente complicado a gente termos 3 universidades públicas com uma comunidade LGBT universitária tão grande e não ter uma festa que seja realmente LGBT, que tenha um nome, um programa, algo que seja pra gente. Entendeu? E aí eu termino minha fala. Eu quero me procurar, não, já tem muitos processos, posso ser mais Oi? Pessoal, boa noite. Meu nome Você não está aberta aí a caixinha, né? Pois é, você está uma coisa doida. No cabo. Às vezes Vai, não não tá vou ficar lá. segurando aqui um pouco, obrigada. Não, agora subiu. Oi. Ó, tem com microfone e barulho ou sem microfone. É. Ó. Eu acho que não é. Você vai pra lá, eu acho que é um carro mesmo. Aham. Homofobia institucionalizada, jogaram Não, aí pode. precário. Oi. Acho que agora foi. Pessoal, boa noite. Meu nome é Bárbara Rufino. Eu sou ativista social, sou servidora pública, sou assessora lá na Secretaria de Desenvolvimento Social. Trabalho especificamente na Casa dos Conselhos, onde a gente mexe com entidades, com os conselhos municipais, com a associação de moradores de bairros e sou presidente da Associação Cultural Social As Cores do Pontal, onde a gente está à frente da parada. Desde o ano de 2017, eu vou falar um pouquinho de como tudo isso começou. Eu queria agradecer o convite, agradecer a disponibilidade de vocês estar aqui. Até trouxe alguns broches personalizados para a gente poder sortear, depois personalizados com as cores da bandeira, né? E aí o Cássio vai organizar esse sorteio aí pra gente. Aqui, né, não faz. Se não der, a gente larga a mão desse microfone porque tô. E aí, eu queria falar. Nossa, tá péssimo. A gente, eu sou presidente da Associação Cultural Social As Cores do Pontal. E a gente, primeiro que eu queria falar que. Caramba, Problemas técnicos, gente, acontece. Aqui é toda hora. Já começa pela internet. Já é internet. Mas enfim. Então, assim, hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu gosto bastante. Quem me conhece sabe o quanto a parada para mim é importante. Né? Eu entendo que é o maior evento. Quando eu falo evento, é evento cultural, político, social para a nossa comunidade. E aí eu vou até pegar a fala dela para contar duas situações específicas para a gente poder falar um pouquinho de Tuiutaba, para vocês entenderem um pouco da conjuntura daqui, tá? Se a gente for pensar uma questão política, né, que a gente vê esse momento como um movimento político, porque é isso mesmo, a gente já teve um problema aqui,
foi na parada, que era a 8ª edição da parada, em 2018, que era ano eleitoral, e aí na última também, né, eleição presidencial, que a gente obviamente estava se manifestando, não tinha como não se manifestar nesse momento, e aí inclusive políticos acusaram a gente de transformar a parada no movimento político, mas a ideia era essa mesmo, era essa, né, falar principalmente quem a gente não queria que assumisse a presidência. Então a gente teve um problema não, porque a gente já está meio que acostumado a bater de frente com LGBT fóbico, né? Eu falo que tem várias formas de resolver, a gente não pode se calar. E a gente pensando na questão da parada, da importância para o movimento, né, que tem que ser a parada exatamente para incomodar, e a gente tem que pensar onde ela acontece aqui na cidade de Piracicaba, que é lá na Marginal, onde a maioria das edições aconteceram, e aí sempre a gente tem um problema que é quando vai solicitar o fechamento da rua, né, que vai incomodar, que vai atrapalhar o trânsito, mas a ideia é exatamente essa, é incomodar. Né? Se não fosse para incomodar, a gente faria parada, por exemplo, lá no Parque JK, igual já foi proposto uma vez, né, fechada, talvez até cobrando ingresso, né, como uma vez até ameaçaram, a gente apoia a parada, desde que vocês façam lá no Parque JK, fechada, enfim, a gente não aceitou, porque a parada é exatamente isso, é um grito, né, para a gente falar das nossas demandas, é exatamente isso para poder incomodar, e por conta disso, toda edição da parada, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona, tem uma temática, como vai aparecer aqui, né, a gente assume a parada em 2017, né, na 7ª edição, eram outras pessoas que organizavam, por que a gente resolveu ir nessa articulação para conseguir assumir a parada? Eu vou falar por mim. Primeiro porque eu não me sentia representada enquanto lésbica, porque toda a organização da parada eu era a única lésbica no meio de um monte de homens gays, então assim, eu não me sentia representada, eu sentia que a minha voz não era ouvida, então foi um dos motivos que a gente fez a articulação, para que todas as siglas pudessem estar representadas, mas também por conta da importância que a gente vê de ter momentos que não acontecia como a semana de conscientização, né, que é uma semana que antecede a parada, uma semana de atividades, e a parada seria a última atividade, né, que é no domingo que acontece, como o encerramento dessa semana. Como a aluna, né, como a aluna colocou exatamente isso, uma atividade, né, que faz parte de uma semana de conscientização, para a gente poder debater. Aí só, deixa eu ver umas... Então a gente assume a parada dessa forma. Em 2017 a gente faz essa articulação e a gente passa a organizar. Aí tem como passar, por favor? Só para mostrar algumas imagens para vocês. Aqui tá. Essa daqui foi a última, né? Foi o ano passado, onde a gente volta a... Mas eu acho que é mais interessante falar dessa por último, porque tem algumas críticas que precisam ser feitas. Abaixa um pouquinho, por favor. Pode baixar mais. Essa aqui é a 7ª, quando a gente assume em 2017, né, 7ª edição, onde a temática era pelo fim da violência contra LGBTs, nenhum direito a menos. Essa daqui é a 8ª, ocupando espaços que são nossos por direitos. Aí pode estudar naquela primeira parte. Isso. Aqui a 9ª, né, 50 anos de amor, 5 décadas de luta. A 10ª parada, e aí é importante a gente falar que foi um momento bem complicado, que é um momento de pandemia, mas a gente entendia que não poderia deixar de acontecer, então a gente faz a primeira parada em formato remoto, né, através do canal do YouTube, inclusive depois, quem tiver interesse e quiser assistir, tem um link disponível, a gente envia também. Então, em 2020 a gente faz em formato remoto, acho que foram quase 2 horas de live pelo canal do YouTube, várias apresentações, um momento bem complicado. A gente conseguiu arrecadar uma quantidade bem significativa de alimentos, né, e a gente destinou esses alimentos para pessoas LGBTs em situação de vulnerabilidade social. Depois a gente faz uma live solidária, onde a gente arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos
que também a gente destinou para pessoas LGBTs. E aí, como continua a pandemia, pode ir. A gente, 2021, né, a 11ª parada, onde também em formato remoto, também em formato de live. Outra coisa importante, além da parada, a gente organiza também o concurso Miss e Mister, desde o ano de 2017, onde a gente, onde são escolhidas pessoas para representar Mister Homem Trans, Miss Mulher Trans, enfim, né, que é um concurso que acontece antes da parada. E aí em 2022, né, que é o ano passado, a gente, naquela expectativa, nossa, agora a gente vai voltar às ruas, vamos voltar a ocupar as ruas, aquela euforia toda, aquela expectativa, vamos ter o apoio do poder público, né? É uma gestão diferente e tudo mais. E aí o que acontece? Não sei qual que é o problema, porque tem muito dinheiro para investir em outros eventos, mas para a parada nunca tem dinheiro, principalmente a Fundação Cultural. Então, assim, foi uma das paradas mais difíceis de fazer, que inclusive me trouxe uma série de dor de cabeça, em questões financeiras, porque o apoio que a gente teve do poder público foi 2 tendas, seriam 12 banheiros químicos, no final foram 8, e um trio elétrico com muita dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo, assim, para a gente conseguir garantir um trio elétrico mais ou menos. Vamos falar, não um trio elétrico decente, não. E até os meus estavam relembrando ali fora de várias coisas que acontecem, né? Normalmente a parada dá uma média de público de 2 a 5 mil pessoas. A última não aconteceu lá na 36, de frente ao Montozum, como sempre aconteceu lá na 17 com a Marginal. Jogaram um coquetel molotov no trio elétrico, pegou fogo. Então, assim, o som deu problema. Eu tive um problema seríssimo com o tiozinho LGBT fóbico, que não gostava de viado, de sapatão, de travesti, mas queria colocar a barraca dele de macarrão lá. Eu falei, não, vai colocar, porque se você não gosta de LGBT, você não tem que ganhar dinheiro de LGBT. E aí ele apontou faca pra mim, quis pagar de doido, mas saiu. Porque doido só é doido até quando acha mais doido que eles, né? Então não faz sentido se uma pessoa LGBT fóbica querer ganhar dinheiro no evento, né, de pessoas LGBTs. Mas aí saiu. E aí problema com outros também, que queria colocar barraquinha lá, enfim. E outro problema que a gente tem também, sempre impressionante como eles pegam no pé. A gente pode, termina um evento, todo mundo juntar, igual já aconteceu, para poder limpar o lixo. Mas se ficar alguma coisa lá, no outro dia está em todas as mídias, em todas as páginas, para falar, olha só, o lixo que deixaram na Marginal, que absurdo e tudo mais. É sempre assim, é impressionante. E aí a gente faz essa última parada. Então, esse apoio mínimo do poder público, a gente conseguiu trazer MC Trans, então a gente ficou tudo sobre a nossa responsabilidade, alimentação, hospedagem, enfim. Eles não veem que a parada é um dos eventos que mais movimenta o comércio. Porque, como a aluna colocou, tem essa questão do interesse, né, de divulgar as marcas e ganhar dinheiro em cima da gente. Mas um discurso que a gente sempre utiliza, inclusive para tentar convencer, e a gente pede sempre o mínimo, né, para garantir a realização do evento, é o quanto o evento movimenta o comércio da cidade. Desde uma costureira que vai... Porque assim, ó, o pessoal pode não gastar dinheiro o ano inteiro, mas na época da parada gasta o que tem e o que não tem. Com bebida, com roupa, é uma loucura. Então, desde uma costureira que vai ganhar dinheiro com roupa, desde uma segurança, hotéis, restaurantes, que recebem pessoas de outras cidades, que a nossa parada já virou uma referência, né, e que o Itaba já é referência, até mesmo para o pessoal de Uberlândia, onde é bem maior do que aqui. Normalmente as paradas, o calendário, bater uma data fixa? Não. Mas a gente dialoga com outras cidades para não acontecer de uma parada ser na mesma data que outra. Então,
Vocês não vão ver, por exemplo, a parada de Tuiutaba no mesmo dia da parada de Uberlândia ou no mesmo dia da parada de Patrocínio, porque a gente procura, pelo menos a gente que de Tuiutaba, né? A gente procura chegar num consenso para que a parada ela aconteça em datas diferentes para quem quiser em outras, né, para poder estar participando. E aí a gente teve uma série de dor de cabeça com essa última aí, desde atração, querendo dar close, falando mal da cidade, enfim, né, querendo falar de coisa que não estava em contrato. Então é muita coisa, gente, que acontece, mas é um evento que não pode deixar de acontecer, porque é extremamente importante para a nossa comunidade, para a cidade, uma coisa que a gente adotou também. No primeiro ano foi um pouco tenso, né? A gente sempre coloca o espaço da criança, porque vai muita família, as crianças gostam, adoram as drags também. E aí a gente coloca de um horário até tal horário específico, exatamente para não coincidir com shows que as mais pesado, né? Igual 2017 a gente trouxe o Sapa Bonde, na última a gente trouxe MC Trans para não coincidir. Aí depois desmonta esse espaço da criança. No primeiro ano, quando a gente falou que a gente estava fazendo apologia à homossexualidade, como se a gente quisesse mais, quem é concorrência, né? Quem quer? Então, assim, falaram que a gente estava fazendo apologia, estava querendo ensinar as criancinhas acabar com a família, enfim, né? E não é isso. E a gente sabe que esse pessoal gosta, mas, né? E aí, mas a gente foi para as redes sociais, debateu, e aí depois já foi super de boa, o pessoal já pergunta, já faz questão de levar mesmo, que a gente coloca máquina de algodão doce, de pipoca, vários brinquedos, as criancinhas ficam loucas, né? E é muito bom. Então é uma coisa que a gente... Pode... Colocam para as crianças participarem da parada, qual o nome da preocupação que vocês têm com elas? Tanto a ECO, ou até porque a gente sabe que desde que tem criança que já, eu não sei usar muito bem a palavra, mas assim, que ela já se mostra. Qual é a preocupação que vocês têm com isso também? Na verdade, por incrível que pareça, o problema não é as crianças, são os adultos. Porque as crianças lidam da melhor forma possível, elas não têm problema, entendeu? Exatamente. Sim, entendi. Na verdade, a gente procura orientar, porque a gente sabe que às vezes na parada, algumas pessoas elas exageram um pouquinho, né? Às vezes algumas pessoas querem tirar roupa, né? Uma fantasia mais ousada e tudo mais, então a gente procura estar orientando, pelo menos fazendo a nossa parte, né? No trio elétrico, de evitar. Mas exatamente por isso que tem um horário, a parada ela começa 2 horas da tarde. O espaço da criança ele vai no máximo até 5 horas. Entendeu? E tem todo um cronograma de apresentações exatamente para não coincidir, inclusive, às vezes um artista que vai cantar um funk com umas letras de música mais assim, para encerrar. Então, é isso, mas a gente também não pode controlar. Mas a preocupação, eu penso que não deve ser só na parada, porque muitas vezes tem um negócio, na parada, mas e o carnaval? E a exposição? E as festas universitárias? Porque o povo gosta muito de achar que a parada, no carnaval acontece sexo explícito e ninguém fala nada. Mas aí na parada as pessoas se incomodam porque tem 2 pessoas do mesmo sexo se beijando. Entendeu? Então tem muito isso também de sempre querer falar porque é a parada. E nada demais. Entendeu? E o pessoal normalmente que fala é os que vai escondido, é os caras que vai escondido da mulher, né? É os que gostam de falar de família tradicional, mas saem na madrugada aí procurando, enfim, né? E então é isso, é muita hipocrisia também que a gente vê, entende? Então eu vejo dessa forma, assim. Então, é isso, a gente está então nessa organização. Pode passar mais, entendeu? Então aqui tem algumas fotos para compartilhar com vocês, né?
Essa aqui foi a última, deu bastante gente. Normalmente acaba 10 horas, 9h30 no máximo a polícia já está lá, que é no que encerra. Mas sempre vai mais, nunca menos. E aí pode passar. Aqui são os links para quem quiser depois. Tem as lives disponíveis, tanto a live solidária que a gente fez, quanto da parada de 2020, quanto da de 2021. Aqui são imagens da 8ª parada, que foi em 2018. Aqui da 7ª parada. E aqui são as nossas redes sociais, né, para vocês seguirem e ajudar a fortalecer também. Nosso Instagram, @as cores do Pontal, a página no Facebook e o nosso canal no YouTube, As Cores do Pontal. Eu peço que vocês sigam e ajudem a fortalecer. Muita gente tem perguntado, e a parada desse ano? Isso está sendo discutido. A gente não sabe, sendo bem sincero aqui com vocês, se a gente vai continuar nessa organização. Mas, independente se a gente continuar ou não, a gente vai estar apoiando se outras pessoas fizerem, porque a gente sabe da importância que tem. Mas por questões pessoais mesmo. Por incrível que pareça, também não teve nenhuma briga, ninguém querendo tomar frente, já chegou num momento que já foi tanta treta entre movimento que já chegou num consenso. Então, assim, acho mais fácil chegar numa união do que, né, porque já foi muitos BOs. E aí, a gente está vendo ainda essa questão, mas eu acredito muito em breve a gente vai ter um posicionamento em relação a isso, tá bom? Então é isso. Obrigada. Aqui, né? Aqui, o outro aqui. Fica melhor. Boa noite, gente. Tudo bem? Para a câmera o que é melhor? Para eu ficar com o meu melhor? Não. Tá bom, tá bom. Eu sou Larissa, sou professora do curso de psicologia. Tá dando pra ouvir aí atrás? Tá? Primeiro, deixa eu agradecer pelo convite e agradecer pela realização desse dia de hoje, do dia de ontem, pelo evento todo. Acho que a gente tem muito a comemorar, né? E concordo com tudo que a Luna falou sobre questão política e o quanto a gente precisa avançar, vamos falar um pouquinho disso, mas acho que a gente está num momento de celebração da possibilidade de novo existir de uma forma politicamente mais livre, e um pouco mais livre, né? Então a gente pelo menos circula de um outro jeito depois desse ciclo horrível nos últimos 4 anos. Deixa eu fazer uma pergunta, quem já foi à parada LGBT? Parada gay, eu estou falando porque lá de trás, lá deixa eu ver se tem alguém que já foi lá. Não, só eu. Só eu. Que fui quando chamava a parada gay. Bom, quem não foi, o que já ouviu falar sobre a parada? As mulheres estavam na frente da organização. É? Do movimento político. Mulheres Tá. as lésbicas no Brasil. Quem ouviu coisas ruins sobre a parada? Quem já ouviu, tipo, nossa, isso aí é uma putaria? Eu já ouvi que tinha um santo na buceta na parada. Isso. Eu já escutei muito, até assim, de. Tipo, que uma tia minha, que aí eu fui e convidei Primo ela pra daquele ir. amigo. Uma tia minha, que aí eu fui e chamei ela pra ir no outro ano. Aí ela falou assim: nossa, mas você vai lá, o povo assim, só fica. Assim. Pelado trepando. Pelado trepando, falou, pra mim. Aí eu fui ver assim: não, a gente vai no outro ano. Aí ela foi. Aí ela falou assim: nossa, Cássia, não era assim mesmo, não, né? Aí eu falei assim: então, gata, vambora. E será que na parada não tem gente pelada tocando? Tem. Eu, no carnaval
numa cidade do interior aqui, que eu não posso revelar qual é. E na época eu achava que eu era hétero. Vejam vocês, todo mundo tem suas escorregadas, né? Eu já tive essa fase hétero. Eu não é tão safadão, nem diria. Eu já transei no capô de um carro com um homem no carnaval. Por que eu estou revelando isso? Não interessa para ninguém, essa é uma informação desnecessária. Eu sei que é. Mas para dizer, era uma festa absolutamente hétero, era um carnaval, festa consagradíssima, um carnaval da região, um monte de gente, famílias, e eu estava lá transando, sei lá. Nessa loja não tinha mais muitas famílias, mas né, eu estava representando a heterossexualidade. Naquele momento, transando que o homem me acabou de dar, sei lá que horas da manhã. Mas isso aí é problema com a gente. Porque Exato. E eu posso dizer para vocês que eu tive um certo fetiche com capô de carro quando eu porque não foi a única vez, mas das outras não era carnaval. Então, vejam, a gente demoniza a parada, e isso faz parte de um certo discurso social para dizer que o mal está lá. Nós estamos discutindo, na verdade, tudo isso aqui tem a ver com visibilidade. Quando a gente fala qual é a representação da parada, para que ter parada? Por que falar em orgulho? Nós também já devemos ter ouvido isso, eu já ouvi muitas vezes. Então a gente precisa ter o dia do orgulho hétero, a parada do orgulho hétero. Então, esse já é todo dia. Todos os dias já são de celebração da heteronormatividade, porque é isso que a gente tem. Alguém aqui que tem filho, criou seus filhos, pensando na possibilidade de eles serem gays, lésbicas, bis, trans. Alguém já pensou na possibilidade, tipo, vou educar meu filho aqui e ele vai existir. É só isso. É o que eu posso dar a ele, é uma condição de existência. As meninas citaram a Erika Hilton, acho que a aluna falou. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista exatamente um povo espantado, dizendo, nossa, como você é inteligente. E ela dizendo que ela teve na família dela, desde sempre, ela teve condições de existência. Então, alguém perguntou para ela, um dos entrevistadores, você acha que sobrou algum menino em você? E ela disse, não sobrou porque nunca teve. Não tem menino aqui porque nunca teve. Eu sou garota desde sempre e a minha família desde sempre me viu como garota. E é uma família matriarcal, cheia de mulheres, né? E o que eu quero dizer com isso é que com certeza nós tivemos luta ali, ela vai falar, né? A mãe, uma lutadora, a avó também. Então teve um momento ali na vida dela que ela, a mãe começou a frequentar uma igreja um tanto radical no seu fundamentalismo e ela foi expulsa de casa. Mas a própria mãe resgatou, foi lá e falou, eu te amo como sempre te amei. Não vamos mudar isso. Então ela classifica como absolutamente fundamental para ela que ela tenha tido amor, que ela tenha tido a possibilidade de existência. Então, do que nós estamos falando aqui? Por que o orgulho gay? Por que o orgulho LGBTQIA+? Aqui no começo era o orgulho gay, né? A parada começa especialmente tomada pela representação do gay, do homem homossexual. E porque talvez o homem homossexual, o cara que se veste de mulher, escolha a condição mais subalternizada da sociedade, que é a condição feminina, para negar a masculinidade, para negar o pinto que ele tem. Então isso é imperdoável. Um gay afeminado, inclusive tem as gradações de passabilidade, de aceitabilidade, um gay afeminado, ele nega ostensivamente o grande presente que Deus deu para ele, que é o pênis. E ele não nega, tá? Ele inclusive usa. As pessoas fazem essa fantasia de que, olha, o cara quer se parecer com uma mulherzinha, mas meu Deus do céu. Então vejam bem, a gente está falando aqui de visibilidade porque a parada traz a possibilidade de uma discussão política, ainda que ela seja um festejo,
ainda que ela seja uma celebração para a gente subir do trio elétrico e tal. E, de novo, concordo com o que a Luna colocou, que a gente precisa trazer para a parada, a gente precisa trazer discussões mesmo que sejam, eu acho, políticas. Sejam discussões sobre o nosso papel político. Mas eu entendo que ela já é política só pela existência. Ela já faz ruído naquilo que a gente pensa só pela existência dela. Então, como a Bárbara disse, não pode morrer, a parada não pode morrer porque ela não concentra o mal, não, o demônio não mora ali, as pessoas não estão querendo destruir a família. Até porque nós não temos esse poder. Gays, lésbicas, trans não têm poder de destruir a família, assim como não tem poder de construir. Não, só a própria. A pessoa não pode construir a família de ninguém a não ser a dela mesma. E a gente até hoje segue na reivindicação desse direito básico de existência e de constituição de uma família. No que é que uma família homossexual ou transexual afeta a sua mulher? No que é que a nossa existência aqui, a nossa de nós três, ameaça a família brasileira? Essa é uma reflexão. Eu estou fazendo uma pergunta irônica, eu estou fazendo uma pergunta de fato. No que é que a nossa existência ameaça a existência das outras famílias? Por que a gente pensa na exclusão? Por que a gente pensa que se existir a família homem trans, a família hétero vai acabar? É porque foi totalmente operado um sistema cristão de família onde tem a representação do feminino, o masculino e o filho, que é o quê? Eu esqueço daquelas três coisas. Isso aí. Tem essas três coisas. Eu lembrei. Cássio, não é? Cássio, seu nome? Eu diria que não só, esse pensamento não é só cristão, porque países muçulmanos também assassinam trans, também criminalizam a comunidade LGBTQIA+. Mas, de fato, vejam bem, quem é cristão aqui, eu sou, sabe que nas palavras de Cristo não tem nenhuma premissa anti-homossexual. Porque ele não estava falando disso na Bíblia. Ele não. Nós vamos ler lá Paulo, um pedaço de Paulo. Paulo é um apóstolo que, inclusive, tem uma tradição judaica. Ele é um convertido. Nas palavras de Paulo ainda pesa muito a coisa da religião judaica. E o livro de Paulo também não está falando da gente. E o livro de Paulo também não está falando da gente. Exatamente. Nós temos aí grandes discussões sobre o que ele está falando a respeito de afeminado, o que ele está falando de amor entre um homem e outro. Tem um monte de coisa no meio dessa história. A nossa discussão é sobre o uso que se faz disso para demonizar uma expressão da sexualidade e colocar a outra como a expressão correta, a expressão do bem. As duas expressões podem ser do bem ou do mal. Isso não está vinculado à expressão sexual de cada um. Isso não está vinculado à expressão da identidade de gênero. Quando a aluna senta aqui para falar, qual é o mal que ela está fazendo? Uma pergunta que ela fez. Bom, se a gente tivesse crianças aqui, é muito mais provável que as crianças adorassem esse trio maravilhoso. Olha como a gente é lindo. Porque a beleza chegou aqui, estacionou. Não é? A criança vai sendo educada por nós. O preconceito que ela constrói por causa da educação que a gente dá. Imaginem crianças vivendo num tempo em que homossexualidade, transexualidade não estava definida, não estava classificado um como errado e o outro como certo. Imagina como é que essas crianças conviveriam com essas pessoas. Conviveriam assim, ó. Se você perguntar para uma criança, e aí, o que você acha dos namorados do Kelvin? Ai, adoro. Ela não vai dizer, como assim, não tem um namorado? Meu Deus, que horror. Ela só vai dizer isso depois que ela foi educada por alguém que ensinou isso para ela. Então, a parada significa visibilidade. A parada significa, entre outros movimentos,
falando que a parada é o único, não. Mas a parada é um deles e importantíssimo, porque sendo ela conceitual ou não, trabalhando discussões ou não, ela faz ruído na paisagem urbana. Ela faz ruído no cenário heteronormativo. Ela mostra que gays, lésbicas, travestis, transexuais existem e têm direito de existir e têm desejos e festejam e são alegres e são tristes e celebram e choram e riem, como todo humano. Então a parada não tem o intuito de chocar a sociedade. As pessoas também dizem isso. O povo da parada quer esfregar a viadagem na cara da gente. E por que não esfregaria, não é mesmo? Porque o território da cidade não é do heterossexual. O território da cidade não é do hétero, do branco, do cis. O território da cidade é de quem vive na cidade, é de quem circula, é de quem transita. Todas as pessoas podem ocupar todos os lugares. Se a gente não estiver invadindo propriedade privada de ninguém, nós podemos ocupar o que a gente quiser. A cidade é construção de quem vive dentro. Então ninguém está ali. Eu acho que heterossexuais às vezes, né, tem uma visão um pouco centralizada. Então, olha, os gays estão aqui para nos afrontar. Não estão, não. Os sapatões estão ali se beijando para nos afrontar. Também não. A gente está ali porque a cidade é nossa. Porque qualquer espaço da cidade é nosso também. E se você não quer ver, ó, tem essa opção aqui, ó, não custa nada, é simples. Se você não quer ver, não veja. É interessante o uso do termo aceitação ou tolerância. Você só precisa aceitar alguma coisa se você for convidado a participar. Então ninguém precisa aceitar gays, lésbicas. Ninguém precisa aceitar, não é esse o verbo. A gente precisa respeitar a existência do outro. Respeitar de verdade. Respeitar afetivamente, não discursivamente. Né? Porque às vezes é fácil dizer eu te respeito, tá tudo certo. Mas aqui eu estou ensinando para o meu filho que aquela existência ali é prejudicial, que aquela existência não deveria estar ali. Então nós precisamos, quando a gente fala da importância da visibilidade, a gente está falando de todas as instâncias sociais, todas as agências socializadoras, a escola dos seus diversos níveis, as instituições religiosas. A diversidade e a diferença são importantes para o oxigênio da sociedade. A gente nem deveria, olha onde nós chegamos, isso não deveria ser debatido. Isso nem deveria ser debatido. Por que eu transo? Por que esse é um debate público? Esse é um debate público porque nós ainda precisamos reivindicar direitos básicos de existência. É por isso que esse é um debate público. É por isso que nós temos necessidade de parada. Porque a gente está lá atrás. Isso não deveria ser normatizado por ninguém, com quem se transa, com o que se deseja. A gente deve normatizar se a gente estiver numa discrepância de discernimento. Por exemplo, a pedofilia. A criança tem discernimento, ela está no processo de escolha quando ela é abusada? Não. Aí o Estado tem que intervir. Mas entre adultos, por que esse é um debate público? Esse é um debate público porque isso é político. Porque nós estamos lá desde as nossas reivindicações. Né? As meninas estão dizendo, não temos lugares de segurança, não tem balada, não tem rolê LGBTQIA+. E se não tem isso, a gente fica sempre com a sensação de que está invadindo um espaço que é do heterossexual. Você tem que pedir permissão. Posso te beijar? Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo, pra mim, por exemplo, já disseram, eu acho legal que você é discreta. Bom, não sei qual é eu fico pensando no que a pessoa... Será? Não sei. Alguém diria, essa não é a discreta. E aí? Sei lá, não sei se é uma frase dessa, né? Então, você é discreta, que bom. Eu sou discreta porque eu não vejo a minha esposa em público? Também não é verdade. A pessoa às vezes não está no mesmo rolê que eu, então eu acho que eu sou discreta, mas não é verdade. Então, o discreto é passável, o discreto, o homem que não desconhece, a sapatão que não faz o saco,
Falei, esse povo pode circular aqui, porque dá para explicar. Não, tudo bem, diferente. Ele é animado, tadinho. Ele é animado. E a história de que, adoro gay alegre? Gente, então eu quero ser gay também. Vamos ser gay. É isso que vai acabar com a depressão? Vamos ser gay todo mundo. O discurso que eu não gosto é quando eles falam assim, eu tenho muitos amigos gays. Eu respeito sim, até tenho amigos Isso, gays. eu odeio essa fala. Odeio. É uma fala. Você odeia por quê, Carlos? Porque isso, na hora que eles falam assim, gente, deveria ter isso, eu não tenho nada contra, mas eu tenho amigos. Então, assim, esse mais assim, pra mim, ele tipo carrega o que a pessoa entende, mas ela já tá julgando a outra. É assim, o casal, não sei o que é, mas ele sempre fica com esse mais, mas eu tenho amigos gays. Esse sim, eu tenho amigos gays, fica uma coisa. E parece que o fato de ter amigos gays mostra a capacidade que ela tem de conceder espaço para o outro existir. É isso que nós estamos falando. Eu tenho amigos, olha, eu tolero, olha, eu aceito, olha, eu convivo. Olha como eu dou essa migalha de Olha afeto como pra eu você. sou concessivo, olha como eu sou bacanão. Eu tenho amigos, gente, gays. Entendeu? Meu filho não. Mas, amigos, porque é assim, né? Aí é essa história. Acontece do filho ser gay, do filho ser trans. Aí a aceitação, a figura pública de um montão de amigos, essa fica estremecida. Porque aí ela passa do lugar de concessiva, ela não está mais concedendo. Agora, realmente, ela coloca em xeque esse que ela que tinha. Garrafinhas de alumínio. Né? Ela estava dizendo, eu tenho respeito, puxa, super respeito. Mas sendo meu filho, aí eu já não estou no espaço da vontade. Se o meu filho eu já não posso ser tão bom. Aí já me abala, porque como é que vai ser? Não vai ter filho. Essa é a primeira coisa. Não vai ter filho. Primeiro pode, viu, gente? É possível comprar. Isso é tráfico humano, vai ser preso. É possível fazer fertilização in vitro. É possível ter barriga de aluguel. É possível adotar. Olha que prática inovadora. É possível adotar. E para que é que se quer filho? Por que é que o meu pai quer filho meu? Para continuar a linhagem. Ó. Vamos pensar aqui, ó. Às vezes é um bom meme interromper. E aqui não estou advogando contra o filho, não, tá, gente? Já tentei ter filho. Não eu não tenho útero faz tempo, mas já tentamos ter filho. Estou advogando contra o filho, não. Mas esse desejo é só de quem tem o desejo. Não pode ser emprestado. Então, o pai de alguém que tem uma relação, ou etc., ele diz, mas aí ele não vai poder ter filho. Primeiro, não está bem informado. E segundo, já está advogando sobre a vida do outro. Já está definindo o desejo. Então, olha, eu entendo a parada, só para finalizar e aí abrir para vocês, porque senão eu fico falando aqui horas. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente entender que a parada é um lugar, é um espaço de visibilidade. É um espaço que, sobretudo, reivindica isso e quer apresentar isso para a sociedade. Quer dizer, eu existo com tudo o que está envolvido num ser humano existindo. Quem não gosta da parada não vai na parada. Inclusive, lésbicas, gays, transexuais, quem não quer não vai. Mas a parada é importante politicamente. Ela apresenta esse ruído, ela convoca a sociedade a repensar se só há um jeito de se viver, se só há um jeito de existir, que é o jeito heteronormativo. A
Inclusive, né, nós aprendemos sem precisar de ter gays e lésbicas na família, e trans na família. Certo? As diferenças de desejo e de atração sexual e de gênero existem desde que a civilização se plantou. Eu acredito que desde que o ser humano se colocou de pé, começou a andar sobre duas pernas. Isso existe. E não vai deixar de existir porque uns não querem. Vai continuar existindo. A única coisa que é possível coibir, né, quando a gente diz, mas se não tiver muito gay, nós não vamos ensinar para os filhos que tem gay no mundo. Então, isso não é ensinável. Essa é uma condição. Ou se é ou não se é. Ou às vezes se é e também não se é. Né? Nós queremos falar da fluidez. Não é ensinável. Se fosse ensinável, a gente não teria tantas pessoas em sofrimento, porque ninguém gostaria de escolher correr o risco de ser espancado, morto, apedrejado. Ninguém correria esse risco. A existência da Luna todos os dias é ameaçada, muito mais que a minha. Eu sou uma professora universitária, sou branca, sou de classe média, sou de meia idade. Né? Se eu falar para vocês, houve episódios de violência na minha vida, violência de gênero, me lembro de pouquíssimo. Por quê? Porque eu sou branca, classe média, escolarizada. É por isso. E porque não é que eu sou discreta. Mas eu devo ter sido discreta em algum momento, porque eu cheguei a falar assim, né? Já fui. Ninguém é perfeito. Até eu já fui mais discreta que eu. Então, gente, é para dizer isso para vocês, né? A gente quer que a parada seja democrática. A Bárbara contou, tá cheio de gente lá, de todos os campos. Tá? É um lugar para a gente se identificar num rolê que tem a cara de uma comunidade, de um grupo que é massivamente e excessivamente, constantemente discriminado, ameaçado. Então, nós estamos aqui para ouvir vocês e obrigada pelo prazer. Posso começar a falar? Já começou a ficar. Eita, como fala. Então, adorei as falas, foram muito boas. Quando vocês falam sobre isso, eu vou dar um certo relato meu e que eu já dei esse certo relato para a Bárbara uma vez. Alguns anos atrás, eu não me via representado. E tanto ela quanto uma outra amiga minha trans, aí elas foram automaticamente falar para mim, Cássio, faz a sua voz. Se você não se sente representado, por que você não faz a voz? Aí eu fui e falei assim, mas como? Aí elas, Cássio, só faz o rolê. E mediante a isso, eu quero só fazer uma certa reflexão para as três e para, complementar. Vocês acham que é, uma fala possível, alguns anos à frente, a gente não pensar da gente se definir mais? A gente não ficar nesse certo, com o conceito de eu, Cássio, gay, branco, taranã, piriri, piriri, cis. Pensar numa certa sociedade de pós-gênero. Uma certa coisa onde a gente vai ser só 5 pessoas. Eu quero só ver com as três. O que vocês pensam disso? Eu acho que essa possibilidade ela só vem com a destruição do capitalismo. Porque o gênero e a sexualidade e a raça são pilares do capitalismo. E ele só funciona porque essas categorias existem. E essas categorias elas vão se manter enquanto ele existir. Para a gente poder
não tem como a gente querer construir um passado idílico de que isso já não existiu. Pode não ter existido, mas a gente não pode afirmar concretamente que não existiu. Mas pensar essa sociedade, ela só é possível com o fim do capitalismo, com o fim da exploração capitalista. Porque a gente só vai conseguir viver essa não demarcação do seu ser ontológico a partir do momento em que a gente não explorar um ao outro. A partir do momento em que a gente viva mundialmente um sistema de solidariedade entre os povos. Em que não importa onde você nasceu, como você nasceu, o que você é, quem você é. Você é um ser humano. E isso só vem com o fim do capitalismo. E eu acho que a minha geração não vai ver, a geração dos nossos filhos não vai ver. Isso vai demorar mais uns 100, 200 anos. No mínimo. Eu entendo que você traz pra gente a questão que a Judith Butler colocou, né, em pauta, que é superar Preciado a identidade. também. Preciado também. Né? Então vamos pensar, a gente conseguiria, por que é uma questão que ela traz? Porque a própria Butler vai dizer, a gente precisava superar a identidade, mas como fazer isso sem linguagem? A linguagem ela já é um instrumento de categorização identitária. Então será que a gente conseguiria viver uma sociedade pós-identitária e não valorativa? De verdade, eu não sei. Eu entendo que o caminho é como a Luna colocou, a gente repensar a estrutura capitalista, porque ela vive de uma exploração, de uma subalternização, da venda de coisas para essas categorias, mas eu nem sei se o fim do capitalismo seria suficiente. Eu acho que ele é indispensável, mas eu não sei se acaba aí. Eu acho que a gente teria que repensar nossas relações profundamente, assim, do ponto de vista humanista mesmo. Mas isso é construção de projeto. Com certeza. Porque e isso é um negócio que é a minha trajetória para a academia. É pensar como que o fim do capitalismo ele tem que ser o fim do gênero. Porque isso tem que ser. Por que eu acho que isso tem que ser? Porque Então, eu queria falar a parte de uma experiência que eu tive, né? Na universidade eu sempre estudei gênero. E aí quando eu estava escrevendo o TCC, era exatamente isso, era essa desconstrução dos rótulos. Só que aí teve um problema, eu comecei a vivenciar uma crise existencial. Por quê? Exatamente por conta da militância. Porque era uma utopia, eu falava, não, a gente tem que defender uma sociedade sem rótulos, olha como isso é bacana e tudo mais, e a gente começa a ler a Butler e começa a falar de teoria queer, enfim, de uma série de coisas. Só que aí tem um probleminha, porque com a militância a gente tem que pensar as siglas com demandas diferentes. Então, como que eu vou pensar, né, uma sociedade sem rótulos, se a aluna tem pautas específicas, se eu, enquanto lésbica, tenho pautas específicas, se uma pessoa que é assexual tem pautas específicas, se você, enquanto homem gay, tem pautas específicas. Então, como que a gente vai pensar essa questão das demandas, se a gente, né, por mais louco que seja, não colocar em caixinhas, porque as demandas, elas são diferentes, se a gente pensar uma sociedade sem rótulos. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês, a gente falou muito da parada, né, porque é a temática aqui, mas a gente desenvolve outras ações a partir de demandas da comunidade LGBT. Uma delas, talvez vocês tenham acompanhado, que igual a Luna colocou muito, fala-se muito a questão do casamento, né? E a gente realizou um casamento coletivo, que inclusive a gente fez várias gravações com o Caco Barcelos. A gente foi pauta no Profissão Repórter no ano de 2019. A gente vem na luta em parcerias com empresas, com multinacionais, porque a gente sabe que tem um problema, principalmente da não inserção de pessoas teias, vamos colocar assim, no mercado de trabalho.
Então a gente já conseguiu realizar alguns processos seletivos e pessoas trans, travestis foram empregadas e multinacionais. A gente vem tendo aí. Uma outra questão também é o multirão de alteração de prenome e gênero, que inclusive Tuiutaba estava bem mais avançado, a gente fez primeiro do que Uberlândia, a gente fez até referência para Uberlândia. Vai ter uma outra edição agora no mês de junho, a gente está fazendo até levantamento, algo extremamente importante. A parada é importante, super, né, porque a gente entende que é um movimento social, político, cultural, mas também é necessário outras ações, até porque a nossa comunidade, ela tem outras demandas, igual foi colocado aqui, que vai além de casamento e adoção. Mais alguém? A minha questão tinha a ver com o Cássio, Tá. o que o Cássio falou. Não sei se eu consigo colocar bem, mas vou tentar aqui. Primeiro, eu queria comentar essa questão que vocês todos falaram do rótulo, né? Dessa necessidade de ter uma bandeira, de ter demandas diferentes, e ao mesmo tempo dessa necessidade, dessa talvez quase utopia de algo para além disso, onde não importa se eu sou mais ou menos branco, gay ou bi, ou enfim, não importa, a gente conseguir construir, né, afetivamente, existencialmente, ontologicamente, uma existência que independe, eu sou uma pessoa, um ser humano. De fato, acho que isso está longe, falta alguns séculos de construção para a gente conseguir isso, mas eu penso que a gente tem que olhar para isso. E como educador, a minha atuação nesse mundo como educador, eu acho que isso, a gente tem que pensar nisso. Ainda que é necessário, é relevante as siglas, as diferenças, as afirmações. Eu não sou, achei que eu era gay, eu sou isso, agora eu tenho uma nova sigla, enfim, esse movimento que a gente até se perde, né? Cada vez maior a sigla, é difícil acompanhar, mas eu entendo que há uma relevância política nisso, como você falou. Mas eu penso que a gente tem que estar construindo essa construção ao mesmo tempo, vendo essa relevância política, fazendo mais, construindo, seja na minha casa, com a minha esposa, com o meu filho e minha filha, seja ali, mas construindo algo que é o broto que vai ser daqui a um milênio, que seja, mas a gente precisa dessas duas coisas. E eu lembro, na academia também já se produziu, já se falou disso, acho que Foucault tem uma visão que é nesse sentido também, né? Um pouco que eu já vi do Foucault, de criticar a ideia dos rótulos. Mas aí eu queria trazer isso para o contexto da infância. E eu vou perguntar para vocês nesse sentido. Eu participei uma vez de uma palestra com pessoas ligadas ao movimento, mas que me preocupou demais. Que as pessoas, duas pessoas, demonstraram, primeiro, um preconceito muito grande com o bissexual. Não era bissexual, chama gay, não lésbica, para representar isso ali. E essa mulher, ela começou declamando dos bissexuais. O bissexual só atrapalha o movimento. Só atrapalha, eu quero saber uma coisa, outra. E era um lugar uma fábrica de cultura em São Paulo, não sei se você conhece, um espaço cultural, da Secretaria de Cultura. Então era para educadores, arte educadores, essa palestra. E eles encaminharam sobre a questão de LGBTQIA+, na educação, e encaminharam com uma ideia de que o educador tinha que identificar e ajudar a criança a identificar o que ela é. Não, você já ficou com uma menina? Já ficou com um menino? Não, peraí, então então você não é lésbica, não, então você é isso, então você é aquilo. Começar a dar os rótulos ali. Aquilo me preocupou demais. Porque se eu penso que essa vivência, para além dos rótulos, que ainda é ou parece utópica, que ela seja para daqui a um milênio, se eu penso que eu já posso construir, ou começar a construir, talvez seja na infância que isso vai começar a se construir, sejam elas mais potentes e mais iluminadas do que a gente para já viver diferente. Hoje uma aluna até aqui comentou o filho dela que depois eu amei, que
foi ter uma conversa, a sua amiga, 11 anos, né? A sua amiga se declarou, se afirmou como ela gosta de namorar meninas. Aí, como foi isso, filho? Eu falei, filho, a sua amiga, gosta de meninas, mas sim, mas a gente já tem muito tempo. Não foi, né? E eu já percebi isso em alunos de 13 anos, de 14 anos, que é algo diferente, sim. Cada geração constrói, né? Algo que a outra às vezes não consegue nem entender direito. Mas me preocupou muito essa fala, sabe, do Walter, porque eu penso que, né, a minha pergunta é essa, como trazer isso, pensar isso na infância desde a educação infantil, que é algo polêmico e pouco discutido, por exemplo, no curso de pedagogia. Eu venho com pedagogia, de estar com alunos aqui, a gente até pensou na relevância de estar aqui esse semestre, que é o 5º período da turma que está aqui, discute muito a educação infantil, faz estágio na educação infantil, e essa questão talvez se surja silenciada ou surge como algo, enfim. Então, eu queria ouvir de vocês sobre isso, né? Como ver e lidar com isso na infância e na educação infantil. Como é que é o seu nome? Arthur. A gente se conhece lá no Zoom, né? No Teams. Ali não estava conhecendo. Ainda bem que não é o Tinder que a gente estava, porque senão olha, eu não estava te reconhecendo. Mas eu acho que a sua pergunta é interessante, porque eu vou falar um pouco, depois as meninas, obviamente, a partir do ponto de vista que elas têm, né? Mas eu entendo que a gente vai achar sempre uma valência para as coisas. Essa possibilidade da hierarquização, ela é muito humana. Então, tem uma piada horrível que explica um pouco disso que eu estou falando. Vocês devem conhecer uma piada, está lá no motorista do ônibus recebendo passageiros e ele vai dizer, entra aqui, negão, entra aqui, preto, passa ali da roleta. Tá? E aí alguém diz, não pode falar preto, não pode falar negro. E fala, então tá, então vamos acabar com isso, todo mundo é verde. Você é verde escuro, vem pra cá. Por que eu estou contando essa piada? Porque eu acho que isso é categorização humana. Então nós vamos atribuir valência porque o poder nunca vai deixar de existir. Nós não experimentamos civilização ainda sem isso, sem categoria de poder. E eu entendo perfeitamente onde você quer chegar nessa coisa de, será que se a gente divide demais a gente não está funcionando? Eu acho que sim, por um lado. Por outro, eu acho que a gente precisa de uma sigla grande para caber as pautas que ainda são fundamentais. Então, o que você traz para a gente é muito preocupante de alguém dizer os bissexuais sujam o movimento, atrapalham o movimento. Então, nós estamos dizendo que o bissexual não tem condição de existir. Nós estamos aqui reivindicando pela condição de todos existirem como são. E eu vou dizer que alguém não pode militar porque atrapalha. Atrapalha para quem? Depende do que você quer que o movimento, qual é a aceitação que você quer que o movimento tenha. Então, acho que é preocupante mesmo essa fala. E acho que a gente precisa, primeiro, avançar em espaços sociais, para depois a gente dizer, pronto, chegamos num lugar de certa igualdade, então agora nós podemos fazer valências humanas a partir de outras categorias. Agora não é gênero mais, agora nós vamos falar de verde escuro e verde claro. Seja lá o que isso significa, porque eu acho que isso nós vamos fazer. Sempre. O cérebro humano e a socialização humana vão funcionar de outro jeito, para não ser assim. Mas nós podemos lutar e acreditar em valências não discriminatórias, em valências não ameaçadoras. Essa é a discussão principal do movimento. Se nós vamos categorizar porque um é pequeno e outro é grande, ok, mas que isso não represente nem destruição, nem ameaça, nem discriminação, nem exclusão, nem segregação para ninguém. Então, acho que a gente precisa, se isso tivesse garantido, a gente poderia chegar onde você propõe, né? Numa coisa que não tão classificada possível. Mas a gente ainda não chegou nem no respeito à sigla para superar a sigla. E eu lembro de um texto de uma mulher negra brasileira, ela escreve isso para a Judith Butler.
Eu concordo com a sua tese, mas você precisa conhecer o Brasil. Não, é isso mesmo, eu concordo com ele. Essa questão de caminhar ajuda a gente pensar na questão das siglas, mas também, por mais que a gente ache que é uma utopia, né, a gente pensar assim, nessa questão da desconstrução dos rótulos. Quem sabe um dia, né, a gente não consiga. Respondendo mais sobre a questão das crianças, eu acredito que, principalmente agora, agora nessa legislatura, que a gente vai ter vai mexer de novo no ensino médio e vai ter uma reformulação da base nacional curricular para os anos anteriores. Eu acho que isso deve se ter de uma forma de pressão para se ter psicólogos nessas escolas, psicologia institucional dentro dos colégios. Cada colégio tem um psicólogo, porque primeiro, num país de escola sem partido é perigoso para o professor fazer isso. 2, a maior parte das crianças de escolas públicas não tem condição de acessar direcionamento psicológico. Eu fui acessar a psicologia, não entra porque tem um neato. Eu acho que essa questão de o direcionamento tem que ter, tem que ter sim, porque como a da minha colega ali fez, eu também fiz. Eu também me assumi com 12 anos com a minha família. Então, é um processo da mais conservadora até a mais liberal. Ainda é um processo dolorido. Sair dessa cláusula que foi institucionalizada pela antiguidade de sair do armário, ela é em qualquer ambiente familiar, você sendo acolhido ou não, você tendo apoio ou não. Claro que o apoio é mais fácil. Não é só a família, você circula em outros lugares. O problema para mim não foi a minha mãe me aceitar. A minha mãe era professora e ela tinha medo do que iam falar dela, porque ela era uma mulher divorciada, professora. Ela falava, olha, para mim tanto faz, tanto fez, só cuidado, entendeu? Então a sociedade, ela é esse vigiar e punir, e esse vigiar e punir, ele entra dentro da família mais afetiva, da família mais liberal e mais afetuosa possível, de diversas formas. Então, essa superação só vai acontecer com a gente estando aqui, com a parada acontecendo, com a gente se fazendo presente, mas esse caminhar para essa... Porque criança de DDD existe. Não tem como falar que não existe. A gente existe. Eu não nasci com 22 anos. Você nasceu com 23? Você nasceu com a idade que você tem hoje? Você nasceu com a idade que você tem hoje? E todo mundo aqui foi LGBT sempre. Entendeu? Então, para mim, na minha visão, é a presença, se fortalecer a presença de assistentes sociais e psicólogos dentro dos colégios. Porque isso é uma falha da redemocratização, né? Porque a atenção básica de saúde se tinha em todos os colégios antes da redemocratização. De dentista, médico, psicólogo e assistente social se tinha. Depois da redemocratização não se teve mais. E eu acho que isso tem que voltar a ter dentro dos colégios. Tem que manter o psicólogo e o assistente social bonitinho, mas tem que ter um assistente social e um psicólogo dentro do colégio também. Porque são ambientes diferentes e outra saída também. Na minha cidade a gente tem um negócio que chama CADOL, que é a Casa do Adolescente. E ali é uma unidade básica de saúde que os adolescentes eles podem chegar sozinhos, sem os pais, e fazer os tratamentos que precisam, principalmente sobre sexualidade. Vai ter psicólogo, vai ter assistente social, vai ter enfermeira, vai ter teste rápido, vai ter um monte de coisa.
E eu acho que e isso é uma iniciativa da Prefeitura de Peruíbe. Eu acho que isso tinha que ser tinha que ser institucionalizado em um âmbito do SUS nacional. Que a casa do adolescente tem a casa do adolescente em toda a cidade, da mesma forma que você tem a casa da mulher em toda a cidade. E aí, eu acho que é por aí. Não sei se contemplou a sua pergunta. Sabe o que eu acho? Toda vez que fala dessa questão de crianças e sexualidade, é sempre meio que polêmico. Já vem uma coisa na nossa mente de educação sexual, né? E aquele debate todo de achar que ninguém pensa que vai debater sobre uma criança que está sofrendo abuso dentro de casa. Sempre acha que vai se fazer apologia à homossexualidade, na verdade não é. Aí esses dias eu estava vendo um vídeo de uma mãe, ela é digital influencer, ela falou o seguinte: gente, já que é tão polêmico, eu tenho uma proposta para a gente resolver isso, né? Quando se debate educação sexual. Vamos dar um nome, educação, algum outro nome, que a gente vai debater os assuntos, mas não vai ter polêmica. Educação doméstica. Porque o que incomoda, né? Uma proposta simples, e eu achei muito bacana. Falou assim: o que incomoda é o nome, educação sexual, que acha que vai ensinar a fazer sexo, que acha que vai fazer apologia à homossexualidade. Não é, então vamos fazer o seguinte: educação, alguma outra coisa, debater as mesmas pautas. Diversidade existencial. Educação existencial. Educação ontológica. Educação ontológica. Vamos, E gente, eu acho que é importante destacar a figura do professor. Que bom que você trouxe o pessoal da pedagogia. Porque todos nós tivemos um professor ou que nos inspirou, ou que nos libertou, ou que nos acolheu, Ou que nos traumatizou, antes até de chegar no psicólogo, antes até de chegar no advogado, no médico. O professor, a escola, é uma agência socializadora fundamental, o bem e o mal. Então, eu acho que isso precisa ser discutido mais do que nunca nas escolas. Porque é isso, assim, a gente precisa entender, a gente não vai ensinar para a criança sobre uma orientação sexual, mas a gente vai ensinar para ela sobre a segurança que ela tem para falar disso. Quais os lugares onde essa condição de existência pode encontrar vias de expressão. É essa a função da escola. Ninguém vai doutrinar a criança para ser gay ou não ser gay. Essa é uma fantasia louca, parece uma fantasia delirante que só conta do desejo que alguém tem de dar a bunda. Sabe? Isso é, vamos combater porque vai destruir a família. Que família que vai ser destruída? A sua só vai ser destruída se você fizer algo para destruí-la. Quem é que tem esse poder? O Estado tem esse poder de ingueizar o mundo? Quem dera. Esse ponto eu acho que talvez tem que ser muito discutido. E pensando na criança, de até que ponto vai, vamos dizer assim, o poder de escolha da criança, até que ponto ela é influenciável ou não, o que é escolha, o que não é escolha. Isso. Né? Isso Essa tem que ser discussão discutido. central. Porque tem uma ilusão, eu tenho a impressão, de quem tem esse medo, né? De que o simples mostrar a diversidade ao mundo da existência vai influenciar a criança, vai mostrar a diversidade, não está induzindo para lugar nenhum. Mas existe uma confusão muito grande aí. Parece simples para a gente, compartilhamos alguma ideia, mas eu acho que tem que ser muito cuidado nisso. Porque também dá para a gente ficar em times, em guetos, e falar: não, esse aí é o preconceituoso, não, a gente tem que encontrar caminho de pera lá, vamos voltar no simples, o que é o seu medo, né? E eu me dá a impressão que o medo é esse, né? Como a arte às vezes também passa por esse lugar do medo, principalmente quando chega no corpo. Vocês devem conhecer aquela situação em São Paulo, a Paulista, a gente estava nu, simplesmente estava nu. Ele está nu, é uma indução à homossexualidade. Como assim? Como assim? Né? As coisas vão se confundir. E olha que paradoxal, a família quer que o menino não seja gay ou sapatão para evitar que ele sofra. O sofrimento está onde? Está exatamente no massacre da condição existencial do outro. Então olha o paradoxo, eu quero evitar que meu filho sofra, massacrando, engrossando o caldo dos que impõem sofrimento a ele. Se a gente não tivesse uma sociedade que discriminasse assim, ninguém ia sofrer por isso. A nossa sexualidade apareceria como aparece espinha na testa. É isso. Ela ia aparecer junto com as espinhas. Ou antes, sei lá, mas ela é
quer. Mais alguma pergunta? Eu queria falar assim, que ele estava falando da menina do filho dela, que o meu primo ele tem 9 anos, ou 10, acho que não. E o meu padrinho, ele é meio homofóbico, né? Aí ele foi sentar, ele não, a mulher dele, a minha madrinha, foi sentar pra ele explicar, porque minha outra madrinha, ela é lésbica. Ela foi sentar com ele e explicar assim que ela era lésbica. Ah, E aí. quero ouvir. E aí, no momento que ele falou pra ele, isso, ele falou aham. Aí eu falei, aham o quê? Aí ele falou, eu já sabia, elas moram juntas e têm um cachorro. Então, pra ele, Melhor eu acho que descrição. é muito mais fácil, assim, não tem essa Aceitação. dificuldade, Eu acho que não é nem a aceitação, eu acho que é o entendimento. Eu acho que pessoas mais velhas, eu acho que tipo assim, que aí a gente critica um pouco os 4 anos anteriores, parece que esse homem trouxe uma caixa de tipo assim, com a Pandora, que ele tipo abriu. Parece que veio muito assim, com aquele discurso com fala de ódio, que estremeceu muito o movimento em si e que grande parte, muita gente ficou com medo durante muitos anos de ano assim com o pandêmico, ano assim que teve ele, dia assim com a rua militar. Porque eu vou te ser sincero, a gente ficou com certo medo porque o discurso de armas, o discurso de ódio, o discurso assim por causa de guerra que ele trouxe, mana, vou te ser sincero, eu fiquei E o literalmente medo com em medo. todo mundo lá. E o medo de esse ser o cenário daqui pra frente? Mesmo Teve uma parada, foi em 2018. A gente teve sérios problemas. Jogaram o carro na hora que a gente estava na caminhada. Onde a gente passava, pessoas faziam um sinal de arminha, assim, um tom mesmo de ameaça. Foi de 2018, foi bem tenso. E a gente sentia, assim, aquela tensão no ar, o medo, né? Das pessoas irem para as ruas, de acontecer alguma coisa. Foi bem tenso mesmo. Alguém tem mais perguntas? Ó, a gente vai fazer sorteio aqui daqui um pouco, tá? Depois desse tipo de debate, a gente vai sortear um livro e bônus. Nossa, só a embalagem eu já quero. Fui eu que fiz. Posso colocar meu nome? Pode pôr. Quem não pôs, põe, porque é elas que vão sortear um número, tá? As 3. Cássio. A Márcia Sonância 23 de manhã, 24 noite. Pra quem ainda não pôs a lista com a presença, tem aqui, tá? QR Code. E participa para ter horas, né? Aqui conta muitas horas? Conta. Então, até horas, tá? Certificado. E vai estar aqui, ok? Mais alguma pergunta, gente? Vocês querem fazer o sorteio? Vou esperar para elas anotarem. Mas acho que eu quero só finalizar as minhas falas e falar que quando eu pensei no tema, porque fui eu que pensei no tema, eu justamente pensei em, tipo assim, que eu trazer a Bárbara e trazer pessoas para entender o que a parada representava para elas, porque depois de muitos anos que eu não me via dentro, esse ano eu tipo assim, que eu falo, me vi. Depois que automaticamente eu vi que a gente está caminhando para um governo que vai ser progressista. Então, assim, para mim, eu automaticamente achei o meu lugar de que eu possa que eu posso dizer que eu sou pertencente. Pronto. E aí? Eu acho que a gente não pode se deixar cair nos erros dos últimos 4 governos do PT, de não trabalhar, de não fazer, de achar que o PT vai fazer tudo, que o Lula vai fazer tudo.
eles são tão neoliberais quanto o governo Bolsonaro. Muito mais de centro hoje. Muito mais de centro hoje. O Ministério do Meio Ambiente foi desmontado ontem, com o PT Senado aplaudindo no Twitter. Então eu acho que assim, a gente tem que aproveitar que o progressismo está em pauta na presidência e ir para a rua sem medo. Sim. E não ficar dependendo da política institucional que o PT produz. Porque a gente vai tomar no cu de novo. Isso se a gente não tiver um 2016 de novo, porque o Alckmin está ali, na estética ele é até menos rompido do que o Temer. Mas a gente ainda tem que pensar que ele ainda é campeão. E que a gente está com uma arma apontada na nossa cabeça todos os dias em que o Lula entra dentro do gabinete da presidência. O Alckmin está ali, o Centrão está ali, a gente tem que ir para a rua, entendeu? A gente tem que ir assim, ir para a rua com a parada, ir para a rua com outras manifestações, sabe? Ontem teve paralisação dos professores, cadê o nosso ideal para apoiar? Porque em outras unidades os ideais apoiaram a paralisação. Cadê onde estão a efervescência de um governo progressista? Onde está a mobilização de massas que esse governo progressista tanto prometeu enquanto oposição ao governo Bolsonaro e tanto prometeu dentro da campanha política? Então, a gente tem que acordar de novo e não cair no erro que os movimentos sociais tiveram nos anos 2000, tiveram na década de 2010, de deixar a política institucional vencer e não ir para as ruas, porque foi a política institucionalizada, foi os movimentos sociais capitulados que trouxeram Temer e trouxeram Bolsonaro. Foi a desmobilização social do PT que construiu o cenário que a gente viveu os últimos 11 anos, de 2016, de 2013 para cá. Não tem como a gente esquecer isso e não dá para a gente querer construir política sem faltar isso. Eu queria só falar uma coisa. Eu acho que a Alana está completamente certa. A gente não pode se acomodar. E aí eu vou falar de uma experiência a partir de algo que ela falou bem no começo também, e para a gente tomar o máximo de cuidado, porque é como ela colocou, às vezes a gente acha assim, agora o Lula ganhou, está tudo ok. Não está tudo ok. Vamos pegar o exemplo de Tuiutaba, vamos pegar a porcentagem de como que foi uma votação. A gente teve que trabalhar fortemente, inclusive para conseguir ampliar uma vantagem mínima em um segundo turno, né, para garantir uma derrota ao doido lá. Mas assim, falta consciência de classe para a comunidade LGBT. Prova disso é como ela colocou quem votou na Érica Hilton, quem votou na Duda Salabert, quem votou nessas mulheres trans que está lá. E esse pessoal está extremamente organizado, porque a Duda sofreu um ataque. Um parlamentar que era vereador em Uberlândia, que hoje é deputado estadual, o Caporeso, não, foi o Caporeso, chamou ela de homem, né? Mesmo depois dela entrar, ela entrou com uma representação contra ele reforçou o discurso. Esse pessoal é extremamente organizado, principalmente nas redes sociais. E eles têm uma legião de fanáticos, Se a gente se acomodar, o negócio não é tão fácil. Daqui 4 anos, porque eles já estão extremamente organizados, já com os nomes de quem vai candidatar, quem é o candidato a presidente, quem é o candidato ao governo de Minas, quem que são esses representantes. Inclusive, até se tiver um mandato cassado, eles já tem quem eles vão colocar lá. Então, assim, é tão problemático essa falta de consciência de classe da comunidade LGBT, que eu fui candidata a vereadora em 2020, eu tive quase 600 votos. Se tivesse o mínimo de investimento, eu teria sido eleita, mas os votos foram exatamente de quem? Não foi da comunidade LGBT. E o que eu percebi? Foi por conta de trabalho social, que os nossos adversários, esse pessoal conservador, eles já tiveram essa sacada. Que LGBT não vota em LGBT. Prova disso, eles fazem o quê? A todo momento eles tentavam me associar à bandeira da Bárbara e à bandeira LGBT. O que eu fiz? Tive que, para conseguir ter uma votação expressiva e tentar ser eleita,
colocar a pauta LGBT como uma pauta secundária, digamos assim, não, peraí, minha bandeira é o social. Eu defendo a pauta LGBT, a gente defende a pauta feminista, porque Ituiutaba também é uma cidade conservadora. É uma cidade extremamente conservadora. Então, se os LGBTs, não adianta a gente fazer parada também, uma vez no ano que eu percebi que é o momento de maior união ali, né, que o pessoal quer dar close, mas, né, acaba conversando e tudo mais. Se a gente não fizer ações para poder fortalecer o nosso movimento. Porque como foi colocado também, a gente não tem um pub, a gente não tem uma boate, a gente não tem sequer um espaço voltado para... Não é que, quer separar, não é isso. É que a gente se sinta seguro, é que a gente se sinta pertencente a esse espaço. E o único momento que as pessoas LGBT sentem é exatamente na parada. Por mais que seja no espaço aberto, elas se sentem seguras. Porque sabe que se mexer com o LGBT ali, vai dar erradíssimo, né? Então a gente precisa principalmente ter consciência de classe, pensar que o ano que vem é um ano eleitoral, a gente não pode se acomodar porque esse pessoal está extremamente organizado, principalmente nas redes sociais, onde eles sabem utilizar muito bem. E a gente está vendo o que a Erika está passando, o que a Bela lá, que é lésbica, deputada estadual lá em BH, está passando, né? Andréa de Jesus, com vários ataques racistas, ameaça de morte, a Duda, uma denúncia atrás da outra. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Cansa porque ela tem medo. Às vezes você não tem medo de fazer algo com você, mas tem medo de algo de acontecer com alguém da sua família. Porque capacidade para isso a gente já sabe que eles têm. Porque eles não estão com medo nem numa reunião da Câmara. Eles estão ameaçando, xingando, né? Mandam e-mail, ameaçando com arma. Eu te mato, eu te dou um tiro, meu negócio é resolver na arma. Então, assim, eles acham que internet é terra sem lei, eles acham que pode tudo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu queria parabenizar vocês em posição. Vocês não vão esperar o sorteio, não? Inclusive, eu tenho obrigado. Se eu ganhar, pode. Arthur, agora a gente pode ir pro Tinder, que a gente se conhece pessoalmente. Ó, os números são de 1 a 40. Fiquem, é rápido. De 1 a tipo eu falo assim, 40. Escolha um dos botões, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me fala o número? É. 24. 24, vamos ver quem é 24 aqui. Joricele? Josi, é a Josi, lá do bloco administrativo, não é? Josi? Nogueira Rose? É. Essa mesmo. É verdade. Ela mesmo? Você, Bárbara, qual é o número? 13. Tassiane Ferreira. Deixa eu mais alto. É da pedagogia? Depois vocês entregam para ela. Eu entrego esse aqui. Vocês vão encontrar pedagogia. você entrega. Aqui o da Josi. Mais outro número, você. É até assim, no 40. A outra é de quem? Uma é da Josi, com a outra E a outra é a Tassiane. Tassiane. 25. 13. A Josi sempre. Ela não é da pedagogia? Não? Eu vi que ela estava aqui, mas... Obrigada. 25, deixa eu ver aqui. Eu entrego. Vitor Adriano. É você mesmo. Não é? Mais um outro número, professor. 40. 40. Heloísa? Pra chegar por último, às vezes é bom. Eu pensei em mim mesma, que eu sou a mais atrasada. 5. Patrícia Ferreira Carneiro. Já foi? Não vai dar Elza nesse ponto, né? A gente vai perguntar Mais pra um ela, outro, você vai? percebeu. Mais um? Mais um. 12. 12. Luanda. É Luanda mesmo? Luanda. E agora. Pode escolher um. Pode falar o número X aí, vai. Um número. Ana Carolina. Ai, eu fiquei.
agradecemos, tá?